Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de filosofia para o nono ano, beleza? Pegue aí seu material de filosofia no capítulo número 2, lá na página 24, e acompanhe comigo a aula de hoje. Na verdade, essa aula nós já abordamos esse assunto, já começamos a trabalhar esse mesmo tema do capítulo 2 já em sala de aula. Aqui eu vou retomar rapidamente para a gente ter uma retrospectiva daquilo que a gente trabalhou no último assunto lá na sala de aula. Tudo bem? Portanto, pegue seu material, pegue seu livro, seu caderno e acompanhe a nossa aula aí. Beleza? Vamos lá. No capítulo 2, nós trabalhamos a filosofia de Nietzsche, filósofo alemão, que trouxe algumas reflexões filosóficas e alguma contribuição para o pensamento filosófico de sua época. E o tema que nós vamos discutir aqui é exatamente a transformação de todos os valores. Por que Nietzsche vem trazer essa reflexão filosófica? Porque alguns valores predominavam na sociedade, e Nietzsche vem propor uma nova ideia, quebrar com os paradigmas, trazendo algumas reflexões um tanto quanto polêmicas para a própria filosofia. Nesse processo de entendimento da filosofia de Nietzsche, é necessário levar em consideração que ele parte do princípio que seria necessário transformar os valores. Por que transformar os valores? Porque para Nietzsche, a nossa vida ou a nossa existência não seria dominada por uma razão, ou seja, não existiria uma razão que dominaria, administraria o mundo. Esse pensamento de Nietzsche colabora também com as ideias daqueles dois outros pensadores que nós estudamos no capítulo 1, Schopenhauer e Kierkegaard, que eles partem do princípio de que existe algo além da razão humana, ou seja, a razão não é um fator predominante do ser humano. E Nietzsche vai aprofundar essas ideias partindo do princípio de que a nossa vida é basicamente irracionalidade. Por quê? Porque, segundo Nietzsche, ela não se desenvolve de maneira progressiva e ordenada, não segue uma ordem no seu processo de desenvolvimento. Ela não tem um objetivo, não tem uma finalidade em si mesma. A vida, para Nietzsche, seria luta, incerteza e afirmação. Seria sofrimento, dor, alegria, paixão, medo e amor. E Nietzsche, defendendo o seu pensamento em relação a essa transformação de todos os valores, vai tecer algumas críticas, especialmente aos racionalistas e também ao pensamento religioso cristão vigente de sua época. Ele parte do princípio de que cristãos, racionalistas e idealistas teriam criado sistemas fundamentados em realidades metafísicas que existiram separadamente do mundo real, ou seja, os idealistas, racionalistas, cristãos, criavam sistemas de pensamento que era dissociado, separado da realidade do indivíduo, da realidade humana do ser. E os valores humanos que se desenvolveram amparados nesse tipo de ideia, nesse tipo de pensamento, negavam a realidade do ser humano. Então, aquilo que é próprio do ser humano acabava sendo negado por esses princípios que estariam baseados na metafísica, em pensamentos religiosos e idealistas, e também dos próprios racionalistas. Por isso que Nietzsche defendia a inversão de todos os valores e a constituição de uma nova humanidade que não fosse mais presa nos ideais pregados pelos idealistas, cristãos e racionalistas da época. Então Nietzsche vem propor uma mudança de pensamento na sociedade, tecendo sérias críticas, especialmente ao racionalismo e ao pensamento religioso cristão. Vamos analisar agora quais as críticas elaboradas por Nietzsche em relação ao racionalismo, aos ideais racionalistas. Primeiro, de acordo com Nietzsche, a razão não seria a principal característica do ser humano, nem seria a única capaz de compreender a realidade. Por quê, professor? Porque, segundo Nietzsche, existem alguns aspectos no ser humano que fogem à sua capacidade de razão e de entendimento. Ou seja, o ser humano não é só razão, e muito pelo contrário, como defendiam os racionalistas. Enquanto os racionalistas defendiam que a base, a característica fundamental do ser humano é a sua capacidade de razão, Nietzsche vai dizer que é o contrário. Existem
outras inúmeras dimensões do ser humano que fogem à capacidade de razão. Ou seja, a razão não seria a única fonte capaz de conhecer a realidade, porque a realidade do mundo é muito mais ampla. É muito mais ampla do que a nossa capacidade de razão é capaz de compreender, porque existem coisas no mundo que a nossa razão ainda não conhece. E outra, existem inúmeras coisas que a nossa razão ainda questiona a possibilidade dessas coisas. Tentar reduzir, segundo Nietzsche, a realidade do mundo, a realidade do ser humano, a simples critérios racionais, para Nietzsche, seria empobrecer. Empobrecer o quê? A realidade. E deformar essa própria realidade. Porque o ser humano tem uma capacidade de razão muito limitada. E a partir desse princípio, Nietzsche, então, conclui que o racionalismo ele tem muita limitação. Então, quando eu digo que o ser humano é essencialmente razão, Nietzsche contraria essa ideia a partir do princípio que não. O ser humano é essencialmente, no pensamento de Nietzsche, uma força instintiva. Ou seja, o ser humano é instinto. E suas manifestações inconscientes são muito mais poderosas que as manifestações conscientes ou racionais. Ou seja, é próprio do ser humano a sua natureza instintiva. E isso não é aceito pelo pensamento racional. Ou seja, enquanto o racionalismo defende que o ser humano é razão, Nietzsche defende que não. O ser humano é instinto, é força, é instinto. O pensamento racional teria abandonado essa sabedoria instintiva do ser humano ao longo de sua história e pretendido corrigir essa manifestação instintiva do ser humano partindo de um simples ponto de vista racional. Então, para Nietzsche, o que a razão não pode conhecer é justamente a parte mais ampla e mais rica da realidade do ser humano. Enquanto os racionalistas falam que a razão é capaz de conhecer, Nietzsche não. Diz que parte do princípio que a nossa essência é a parte instintiva. Ou seja, aquilo que a razão conhece é muito pouco em relação àquilo que é a parte instintiva do indivíduo. Portanto, a nossa razão é muito limitada a partir do pensamento de Nietzsche. E esse processo de racionalização do mundo tem seus impulsos dados lá na filosofia clássica, abordando as ideias de Platão, especialmente, que difundiu os ideais racionalistas, e também o seu antecessor, Sócrates, que partia do princípio que a essência, ou seja, enquanto os pensadores da filosofia clássica, que depois foram retomados também na filosofia moderna, defendendo o racionalismo, enquanto esses pensadores defendiam que a essência do ser humano, que é um ser de razão, inclusive chegava a afirmar que a diferença entre ser humano e os outros animais é a capacidade de razão. Enquanto eles defendem essas ideias e propagam esse racionalismo exagerado, que lá na filosofia moderna se torna até radical, Nietzsche propõe outras ideias. Então, essa é a fundamentação crítica do racionalismo elaborado por Nietzsche. Agora, vamos ver uma outra crítica também elaborada por Nietzsche, que é a crítica ao cristianismo. Segundo Nietzsche, ao criticar o cristianismo, ele parte do princípio que os ideais cristãos elaborados ao longo da história seriam, na verdade, um prolongamento da filosofia clássica de Platão e também do pensamento socrático. Por que seria um prolongamento dessas filosofias? Porque, segundo Nietzsche, o cristianismo passou a servir como se fosse um consolo ao ser humano para suportar a dureza e a dificuldade da vida. Como a realidade, segundo Nietzsche, é muito cruel, é dura com o ser humano, ele teria criado uma moral religiosa baseada no pensamento judaico-cristão para dar sentido à própria existência humana, defendendo a ideia para confortar o ser humano de que depois da morte existiria uma coisa muito mais valiosa, muito mais especial. Então, Nietzsche critica o cristianismo, que ele, segundo Nietzsche, o cristianismo baseia-se lá nos ideais filosóficos racionalistas e transformam aquilo que é naturalmente humano em algo que contraria o aspecto divino. Então, o ser humano se apoia no pensamento religioso com a esperança de alcançar algo muito melhor depois da vida. Mas para Nietzsche, a vida é aqui, é dureza, sofrimento. Então, para encontrar um consolo, o ser humano desenvolveu um pensamento, associou isso a uma religiosidade e transformou isso em regra, em valor, em um princípio moral.
Então, Nietzsche discorda completamente dessa ideia cristã, especialmente quando se entende assim, tudo aquilo que está relacionado ao corpo, tá, se tornaria algo que afastaria o ser humano da divindade. Ou seja, aquilo que é propriamente humano se tornou, teoricamente, naquilo que no pensamento religioso se chama de pecado. Então, se a natureza humana é instinto, então, se o ser humano obedece o seu instinto, na verdade, então ele estaria contrariando um pensamento divino. Consequentemente, ele estaria se afastando do pensamento religioso. Então, o filósofo discordava dessa ideia cristã de que o corpo, com a morte, deixava de existir para que a alma pudesse viver eternamente no reino de Deus. Esse pensamento é totalmente descartado pelas ideias de Nietzsche. Segundo a doutrina cristã, a imortalidade e a felicidade estavam reservadas em um outro mundo àqueles que seguissem o pensamento pregado pelo cristianismo. Ou seja, se você vivesse bem, fizesse tudo aquilo correto, tudo que a doutrina ensina, tudo que a religiosidade ensina, aí você alcançaria algo especial. Para Nietzsche, essa doutrina aí renuncia totalmente àquilo que é o ideal de vida aqui na Terra, que é próprio do ser humano, que é instinto, que é força, que é luta. Nesse processo de crítica ao cristianismo, Nietzsche chega à conclusão de que a pessoa, quando está inteiramente envolvida dentro do pensamento religioso, tudo aquilo que é humano, ele passa a ser rejeitado. Rejeitado por quê? Porque deve-se buscar aquilo que é divino. E aquilo que é humano não presta. E Nietzsche fala justamente o contrário. O ser humano é vida, é luta, é isso que está no dia a dia, é dureza. Prolongando sua crítica, Nietzsche chega a ressaltar que o elemento fundamental da nossa natureza humana seria de vontade de potência. O que seria isso, professor? Trata-se de uma vontade de ser, de existir, de persistir, de se desenvolver, de intensificar a vida. Mesmo sabendo que a vida é dureza, sofrimento, é luta, ainda assim o ser humano tem a intenção de prolongá-la, de existir, de expandir, de intensificar a vida. É o mais forte de todos os instintos, segundo Nietzsche, a vontade de potência, é o mais forte de todos os instintos. E outra, integra todas as funções orgânicas do corpo, da mente, impulsionando não só a sobrevivência, mas também ir além daquilo que se é. Partindo dessa ideia, o ser humano se desperta a partir do desejo de poder, de necessidade. E aí que está a crítica. Nietzsche vai lá e diz assim, o cristianismo e as filosofias metafísicas sufocam esses ideais que são próprios do ser humano, essa vontade de potência. Sufocam com o quê? Vamos lá. É só a gente pensar assim. Segundo Nietzsche, todos nós temos necessidades diferentes, somos totalmente diferentes. Então, se somos seres diferentes, como poderia, segundo ele, a religião elaborar o princípio metafísico querendo tratar todo mundo igual? Segundo ele, ao elaborar esse princípio baseado em ideais metafísicos, na verdade estaria sufocando o ser humano para controlar sua vontade de potência, sua vontade instintiva. Esse filósofo, então, quando faz toda essa crítica, ele anuncia como se fosse um rompimento com a ideia de Deus, onde o ser humano deixava de estruturar a sua vida com base em verdades eternas e absolutas, não mais se orientando pela fé ou por algo divino, mas buscando a vida, algo superior, algo além. Nesse processo, Nietzsche chega à conclusão que na sociedade surgem aqueles que ele vai, ou aquele que ele vai dar o nome de super-homem, mas não um herói que a gente vê aí nos quadrinhos. O que seria o super-homem no pensamento de Nietzsche? Seria um indivíduo que assume o controle da sua própria vida, sem subterfúgios, sem ilusões, sem o devaneio do mundo além daquilo que ele está vivendo, sem os valores morais que oprimem os instintos. Segundo Nietzsche, deve construir esse super-homem deve construir a sua existência baseando-se na vontade de potência, ou seja, ele não deve seguir aquilo que o rebanho, ou a moral do rebanho, que Nietzsche vai chamar futuramente,
tenta fazer para controlar os instintos do indivíduo. Então, para Nietzsche, o ser humano é naturalmente vontade de potência, é instinto. Tudo bem, senhores? Agora pegue aí o seu livro, lá na página 30 e 31, faça os exercícios, né, que em breve a gente vai discutir todas as atividades desse capítulo número 2 que nós acabamos de relembrar aqui. Tudo bem? Bons estudos, foco, muita energia e a gente se encontra na próxima. Tchau!